Existem times que conquistam títulos. Existem times que entram para a história. E existem equipes tão especiais que conseguem fazer algo ainda mais raro: conquistar o coração de quem ama futebol, até mesmo dos torcedores rivais. Em 2010, o Santos viveu exatamente isso. Aquele elenco não era apenas vencedor, era ousado, irreverente e ofensivo. Cada partida parecia um espetáculo. Cada ataque levava a torcida a se levantar das arquibancadas. Neymar ainda era um garoto de apenas 18 anos. Ganso encantava com sua visão de jogo. André vivia a melhor fase da carreira. E Robinho, o eterno menino da vila, voltava para casa para completar um dos quartetos mais marcantes da história do futebol brasileiro. Mas o que pouca gente lembra é que essa história quase nunca aconteceu. Poucos meses antes, o Santos vinha de uma temporada decepcionante. O clube havia terminado o Campeonato Brasileiro apenas na 12ª colocação. 3 treinadores passaram pelo comando da equipe em 2009. O ambiente era de desconfiança, e ninguém imaginava que aquele grupo mudaria completamente o rumo da história. Foi então que um novo treinador chegou, uma aposta na juventude foi feita e, pouco a pouco, uma geração inesquecível começou a nascer. Hoje, você vai reviver cada capítulo dessa campanha histórica que deu ao Santos sua primeira Copa do Brasil e marcou para sempre a memória do torcedor santista. Existe uma frase muito conhecida no futebol que diz que os grandes times não surgem da noite para o dia. Eles nascem em meio às dificuldades. E talvez nenhum exemplo represente isso melhor do que o Santos de 2010. Quando lembramos daquela equipe, é impossível não pensar em Neymar, Ganso, Robinho, André e tantos outros jogadores que encantaram o Brasil. Mas existe um detalhe que muita gente esquece: antes de conquistar títulos, antes das goleadas, antes das dancinhas, antes do futebol que fez milhões de brasileiros pararem para assistir aos jogos do Santos, existiu um ano extremamente difícil. 2009 foi uma temporada frustrante para o torcedor santista. O clube parecia distante dos seus dias de glória. Dentro de campo, nada dava certo. O Santos trocou de treinador diversas vezes durante a temporada. Márcio Fernandes iniciou o ano no comando da equipe e, pouco tempo depois, Wagner Mancini assumiu a missão de tentar reorganizar o time. Mas os resultados continuaram abaixo das expectativas. Na metade do ano, a diretoria apostou em um dos técnicos mais respeitados do futebol brasileiro. Vanderlei Luxemburgo chegava a Vila Belmiro cercado de expectativa. Depois de deixar o Palmeiras, ele desembarcava em Santos com a missão de recolocar o clube entre os protagonistas do futebol nacional. Só que isso nunca aconteceu. O time continuou oscilando durante toda a temporada. Ao final do Campeonato Brasileiro, o Santos terminou apenas na 12ª colocação. Muito pouco para um clube acostumado a disputar títulos. O ambiente era de desconfiança, a torcida começava a perder a paciência, e a impressão era de que o clube precisaria de uma verdadeira reconstrução para voltar a competir em alto nível. Enquanto isso, nos bastidores, outro ciclo também chegava ao fim. Depois de quase 10 anos na presidência do Santos, Marcelo Teixeira encerrava seu mandato ao final de 2009. Era o encerramento de uma gestão marcada por momentos importantes, mas que terminava sob forte pressão pelos resultados recentes. Parecia o fim de uma era. E, curiosamente, era exatamente o começo de outra. Em meio àquele cenário complicado, existia um garoto que começava a chamar a atenção. Seu nome era Neymar. Hoje parece estranho imaginar, mas naquela época ele ainda estava muito longe de ser considerado um dos melhores jogadores do mundo. Era apenas uma promessa da base santista, um adolescente magro de apenas 17 anos. Alguns acreditavam que ele seria um grande jogador. Outros ainda tinham dúvidas. O próprio Vanderlei Luxemburgo enxergava limitações físicas no garoto, e em entrevistas chegou a brincar dizendo que Neymar parecia um filé de borboleta, fazendo referência ao físico muito leve do atacante. Por isso, sua utilização era bastante controlada. Mesmo assim, o talento era impossível de esconder. Em 2009, Neymar disputou 48 partidas e marcou 14 gols, mostrando jogo após jogo lampejos do jogador que mudaria completamente a história recente do Santos. Ninguém imaginava, nem a torcida,
Nem a imprensa, nem os adversários, que aquele garoto estava prestes a liderar uma das gerações mais talentosas que o futebol brasileiro viu neste século. No fim de 2009, poucas pessoas apostariam que aquele elenco conquistaria títulos importantes poucos meses depois. Muito menos que faria o Brasil inteiro voltar a assistir ao Santos simplesmente pelo prazer de ver seu futebol. Mas o destino já começava a preparar o primeiro grande capítulo dessa história. Um novo treinador estava chegando. E com ele, uma filosofia completamente diferente. Uma filosofia que acreditava na juventude, na ousadia, na alegria de jogar futebol. O futebol costuma dizer que, às vezes, uma única decisão é capaz de mudar completamente a história de um clube. No início de 2010, o Santos tomou exatamente uma dessas decisões. Depois de uma temporada decepcionante, a diretoria precisava escolher alguém que fosse muito além de um treinador. Alguém que devolvesse identidade ao time, que recuperasse a confiança da torcida e, principalmente, que tivesse coragem. A escolha foi Dorival Júnior. Naquele momento, Dorival chegava extremamente valorizado. Poucos meses antes, havia conduzido o Vasco da Gama de volta à Série A, conquistando o título da Série B com um futebol organizado, ofensivo e muito competitivo. Mas existia algo que chamava ainda mais atenção no trabalho do treinador. Dorival acreditava na base. Enquanto muitos técnicos preferiam apostar apenas em jogadores experientes, ele enxergava potencial onde poucos tinham coragem de apostar. E foi exatamente isso que mudou o destino do Santos. Quando chegou a Vila Belmiro, Dorival encontrou um elenco cheio de jovens promessas. Neymar ainda estava dando seus primeiros passos no futebol profissional. Paulo Henrique Ganso encantava nos treinamentos, mas ainda precisava de sequência. André começava a mostrar seu faro de gol. Wesley evoluía rapidamente. Alex Sandro surgia como uma das maiores promessas da lateral esquerda. Era um grupo extremamente talentoso, mas também muito jovem. Qualquer treinador poderia ter escolhido o caminho mais seguro: contratar jogadores experientes, diminuir os riscos, jogar de forma mais defensiva. Dorival fez exatamente o contrário. Ele decidiu entregar responsabilidade aos garotos e, mais do que isso, deu liberdade para que jogassem felizes, sem medo de errar, sem prender o talento. Foi uma mudança de filosofia. O Santos deixou de ser um time preocupado apenas em vencer. Passou a ser um time preocupado em jogar futebol. Quem acompanhava os treinamentos naquela época conta que o ambiente era completamente diferente. Os jogadores sorriam, brincavam, disputavam cada treino como se fosse uma final. Mas quando a bola começava a rolar, a intensidade impressionava. Dorival conseguiu algo raro no futebol. Criou um ambiente leve sem perder a competitividade. Os jogadores confiavam no treinador, e o treinador confiava nos jogadores. Essa relação seria fundamental durante toda a temporada, porque os desafios que estavam por vir exigiriam muito mais do que talento, exigiriam personalidade. Logo nas primeiras partidas do Campeonato Paulista, a mudança já era visível. O Santos atacava o tempo inteiro, a equipe pressionava a saída de bola, os laterais apoiavam constantemente, os meias tinham liberdade para criar. E os atacantes jogavam sem posição fixa. Era um futebol moderno, rápido, intenso e, principalmente, muito bonito de assistir. Os adversários ainda tentavam entender o que estava acontecendo, enquanto a torcida começava a perceber que algo diferente estava nascendo. Mas havia um detalhe que transformaria um time promissor em um verdadeiro fenômeno nacional. Faltava a chegada de um velho conhecido da Vila Belmiro. Um jogador que já havia encantado o Brasil anos antes e que estava prestes a voltar para casa. No início de 2010, enquanto Neymar e Ganso começavam a chamar a atenção do Brasil, a diretoria preparava um movimento que poucos imaginavam ser possível: trazer Robinho de volta para casa. Naquele momento, Robinho era um dos principais jogadores brasileiros em atividade na Europa. Defendia o Manchester City e sonhava em disputar mais uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Mas existia um problema. No futebol inglês, ele já não tinha o mesmo espaço, e Dunga deixava claro que só levaria para a África do Sul jogadores que estivessem atuando regularmente. Robinho precisava jogar, precisava recuperar sua melhor forma e, acima de tudo, precisava voltar a sorrir dentro de campo. Foi então que surgiu a oportunidade de retornar ao lugar onde tudo havia começado. A negociação parecia impossível.
O Santos vivia limitações financeiras e o salário de Robinho era muito acima da realidade do futebol brasileiro. Mesmo assim, clube e jogador fizeram esforços para transformar aquele sonho em realidade. O atacante aceitou reduzir seus vencimentos e a diretoria buscou parceiros e mobilizou patrocinadores. Depois de semanas de negociações, o anúncio finalmente aconteceu. Robinho estava de volta ao Santos, mas ninguém imaginava que sua apresentação entraria para a história. Era 1º de fevereiro de 2010. Desde as primeiras horas do dia, milhares de torcedores já cercavam a Vila Belmiro. O clima lembrava uma decisão de campeonato. Bandeiras tremulavam, fogos eram disparados, os cantos ecoavam pelas arquibancadas. A expectativa era enorme, até que, de repente, um barulho começou a tomar conta do céu. Todos olharam para cima. Um helicóptero se aproximava lentamente da Vila Belmiro. Quando a aeronave pousou no gramado, o estádio explodiu. De um lado estava Pelé, o maior jogador da história do futebol. Ao lado dele, Robinho, o eterno menino da Vila. A imagem dos dois caminhando juntos pelo gramado virou um dos momentos mais simbólicos da história recente do Santos. Era como se o passado encontrasse o presente. E sem que ninguém soubesse, também estivesse dando as boas-vindas ao futuro. A festa continuou. Robinho caminhou pelo gramado, saudou os torcedores e recebeu uma recepção digna de um ídolo. Mas ainda havia uma surpresa. O atacante subiu ao palco montado na Vila Belmiro, pegou o microfone e começou a cantar junto com a torcida. Naquele instante, não existia pressão, não existia cobrança. Existia apenas felicidade. A sensação de que um filho da casa estava voltando e que dias melhores finalmente estavam chegando. Enquanto toda a atenção estava voltada para Robinho, 2 garotos observavam tudo de perto. Neymar e Paulo Henrique Ganso. Os dois ainda davam seus primeiros passos como protagonistas, mas ganharam, naquele momento, um parceiro que conhecia perfeitamente o peso da camisa do Santos. Robinho não chegou apenas para jogar. Chegou para liderar, para orientar, para dividir responsabilidades, para mostrar aos mais jovens como lidar com a pressão de vestir uma das camisas mais tradicionais do futebol mundial. Logo nos primeiros treinos, ficou evidente que havia algo diferente naquele grupo. O entrosamento parecia natural. Dentro de campo, bastava um olhar para que as jogadas acontecessem. Fora dele, as brincadeiras. As risadas e a amizade aproximavam ainda mais o elenco. Nascia ali o famoso Quarteto Santástico: Robinho, Neymar, Paulo Henrique Ganso e André. 4 jogadores, 4 estilos completamente diferentes, mas uma única ideia: jogar futebol com alegria. As comemorações logo se transformariam em uma marca registrada daquele Santos. Cada gol era celebrado com danças, coreografias, sorrisos, espontaneidade. Enquanto alguns criticavam a irreverência dos jogadores, milhões de brasileiros simplesmente paravam para assistir. Aquele Santos não jogava apenas para vencer, jogava para entreter. E foi justamente essa alegria que conquistou o país inteiro. Mas toda grande história precisa ser colocada à prova. E o primeiro grande teste daquela geração estava prestes a começar. Uma competição nacional, 11 jogos, muitos gols, viradas históricas e um sonho que jamais havia sido realizado pelo clube: conquistar a primeira Copa do Brasil. Aquele Santos encantava no Campeonato Paulista. As goleadas começavam a se tornar rotina. As dancinhas dos jogadores viravam assunto em todo o país. Mas havia uma competição que representava um desafio completamente diferente: a Copa do Brasil. Ao contrário dos pontos corridos, ali não existia espaço para erros. Cada jogo podia mudar toda a temporada. Apesar de ser um dos clubes mais vitoriosos do futebol brasileiro, o Peixe jamais havia conquistado a Copa do Brasil. Era um título que faltava em uma galeria repleta de conquistas históricas. A geração de Pelé conquistou campeonatos brasileiros, Libertadores, Mundiais, mas a Copa do Brasil nasceu apenas em 1989, quando aquele time lendário já fazia parte da história. Agora caberia à nova geração escrever esse capítulo. O primeiro desafio parecia simples: o Naviraiense, do Mato Grosso do Sul. No jogo de ida, em Campo Grande, o Santos encontrou muito mais dificuldades do que imaginava.
O time criou oportunidades, controlou a posse de bola, mas a defesa adversária resistia. Foi somente aos 36 minutos do segundo tempo que Marquinhos apareceu para marcar o único gol da partida. Vitória por 1-0. Resultado importante, mas longe de empolgar. Antes da partida de volta, uma história emocionante aconteceu. Grande parte dos jogadores do Naviraense nunca havia visto o mar. Aproveitando a viagem até Santos, o elenco conheceu a praia pela primeira vez e visitou o Memorial das Conquistas da Vila Belmiro, caminhando entre os troféus conquistados por Pelé. Mas, quando a bola rolou, o encanto acabou rapidamente. O Santos entrou em campo disposto a dar um recado ao futebol brasileiro. O time atacava sem parar, criava oportunidades a todo instante. Antes mesmo do intervalo, o placar já marcava 6-0. Na segunda etapa vieram mais 4. Fim de jogo. Santos 10, Naviraense 1. Uma das maiores goleadas da história da Copa do Brasil. André marcou 3 vezes. Robinho levantou a Vila com um golaço por cobertura. Mas houve um lance que atravessou gerações. Neymar recebeu a bola ainda longe da área, driblou um marcador, depois outro e mais outro, passando praticamente por toda a defesa antes de tocar para o fundo das redes. Era um gol que resumiu perfeitamente quem era aquele garoto. Irreverente, corajoso, imprevisível. Naquele instante, o Brasil inteiro começou a entender que estava nascendo um craque. As capas dos jornais estamparam a goleada. E a cada jogo aumentava o número de torcedores que paravam para assistir, simplesmente porque sabiam que alguma coisa diferente poderia acontecer. Na fase seguinte, o desafio seria o Remo. Jogando em Belém, diante de uma torcida apaixonada, o Santos mostrou que também sabia atuar longe da Vila Belmiro. Foi uma atuação segura e madura. Neymar marcou 2 vezes, André também balançou as redes em 2 oportunidades. Vitória por 4-0. Uma das atuações mais completas daquele elenco como visitante. Nas oitavas de final, o adversário seria o Guarani, e a primeira partida tinha um significado especial. Era 14 de abril de 2010, dia em que o Santos comemorava seus 98 anos de história. Desde o apito inicial, ficou claro que aquela noite seria diferente. O Santos atacava com velocidade, Ganso distribuía passes como poucos jogadores eram capazes de fazer, Robinho atraía a marcação, André brigava com os zagueiros. E Neymar parecia jogar em outro ritmo. Cada vez que tocava na bola, algo acontecia. Os defensores do Guarani tentavam cercá-lo, mas o garoto escapava com dribles curtos, arrancadas e uma confiança impressionante para quem tinha apenas 18 anos. Naquela noite histórica, Neymar marcou 5 gols. 5. Uma atuação que parecia saída de um videogame. Quando o árbitro encerrou a partida, o placar mostrava 8-1 para o Santos. Era a noite em que Neymar deixava de ser apenas uma promessa. A partir daquele momento, o Brasil inteiro passou a enxergá-lo como o principal talento da nova geração. No dia seguinte, os jornais estampavam manchetes sobre a atuação do Camisa 11 e especialistas começavam a discutir até onde aquele garoto poderia chegar. Com a classificação praticamente garantida, Dorival Júnior decidiu preservar alguns titulares para o jogo da volta. Mesmo atuando com uma equipe modificada, o Santos conseguiu competir. O Guarani venceu por 3-2, com gols de Breitner e Alexandro para o Peixe, mas a derrota não teve qualquer consequência. A vaga nas quartas de final estava confirmada. Agora a competição entrava em sua fase mais difícil. Não haveria mais espaço para goleadas tranquilas. Os adversários eram tradicionais, experientes, acostumados com decisões, e o primeiro deles seria comandado por um velho conhecido do futebol brasileiro. Do outro lado estaria o Atlético Mineiro, no banco de reservas Vanderlei Luxemburgo, o mesmo treinador que poucos meses antes havia deixado o comando do Santos. O destino preparava um reencontro cheio de simbolismo. De um lado, Luxemburgo, que não acreditava totalmente naquele grupo de jovens. Do outro, Dorival Júnior, o treinador que decidiu apostar justamente neles. Era quase uma prova de que 2 caminhos completamente diferentes estavam se enfrentando. Até então, todos sabiam que aquele time sabia encantar. Agora, ele precisaria mostrar que também sabia sofrer. Do outro lado estava um clube tradicional,
empurrado por mais de 46 mil torcedores no Mineirão. Quando a bola rolou, o Mineirão parecia um caldeirão. O Atlético começou pressionando desde os primeiros minutos, e a pressão deu resultado. Diego Tardelli abriu o placar e pouco tempo depois voltou a aparecer. Atlético Mineiro 2, Santos 0. Pela primeira vez naquela campanha, o Santos parecia realmente perdido. Mas aquele time tinha algo que nenhum esquema tático conseguia explicar: personalidade. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Robinho recebeu a bola dentro da área e finalizou com categoria. O placar diminuía para 2-1, um detalhe que mudaria completamente o confronto. Na volta do intervalo, o Atlético manteve a intensidade. Logo aos 7 minutos, Diego Tardelli marcou novamente. Hat-trick. Atlético Mineiro 3, Santos 1. Mais uma vez parecia que o sonho santista estava ameaçado. Só que aquele Santos tinha uma característica que marcaria toda a temporada. Ele nunca desistia. Aos 37 minutos do segundo tempo, em um escanteio, Edu Dracena subiu mais alto que todo mundo e cabeceou firme. Atlético Mineiro 3, Santos 2. O placar, à primeira vista, parecia apenas diminuir o prejuízo, mas mudava completamente o cenário da decisão. O Santos voltaria para a Vila Belmiro precisando de uma vitória simples. Uma semana depois, a Vila Belmiro recebeu mais de 14 mil torcedores, agora empurrando o time. Desde o primeiro minuto, o Santos mostrou que não pretendia esperar. André abriu o placar, a Vila explodiu, e pouco depois Neymar ampliou. O Atlético ainda encontrou forças para diminuir com Correa, mas Wesley apareceu com liberdade e finalizou com precisão. Santos 3, Atlético Mineiro 1. Fim de jogo, classificação garantida. Naquela noite, o Santos provou que não era apenas um time de espetáculo. Também sabia sofrer, reagir e decidir. Na semifinal, o Santos encontraria o Grêmio, na época conhecido como o Imortal Tricolor. Um time acostumado a crescer em jogos decisivos, especialmente dentro do Estádio Olímpico. Mais de 40 mil torcedores lotaram as arquibancadas naquela noite de 12 de maio de 2010. Nos primeiros 20 minutos, André apareceu 2 vezes e marcou 2 gols. Santos 2, Grêmio 0. Parecia que a classificação estava muito próxima. Mas o futebol tem um jeito curioso de mudar completamente uma história em poucos minutos. Empurrado por sua torcida, o Grêmio reagiu, diminuiu ainda no primeiro tempo e, na segunda etapa, atacou sem parar até virar o placar. Antes dos 30 minutos, o placar mostrava algo que parecia impossível poucos instantes antes. Grêmio 4, Santos 2. O Olímpico explodia, e até a imprensa gaúcha entrou no clima da classificação. Um narrador dizia que o arpão do Grêmio está cravado nas costas da baleia. Outro ironizava, dizendo que hoje quem vai dançar é o Santos, a dança da eliminação. Mas esqueceram de um detalhe. Aquele Santos ainda tinha Ganso. Aos 37 minutos do segundo tempo, Ganso recebeu a bola no meio-campo, levantou a cabeça e, em um único toque, enxergou um espaço que quase ninguém teria coragem de tentar. O passe atravessou a defesa gremista. Robinho apareceu nas costas dos zagueiros, dominou no peito e bateu firme. Grêmio 4, Santos 3. A derrota continuava existindo, mas aquele gol mudava completamente a semifinal. Agora bastava uma vitória simples na Vila Belmiro. Uma semana depois, quase 14 mil torcedores lotaram a Vila Belmiro em clima de decisão. Logo no início, Ganso abriu o placar com um golaço, e pouco depois foi a vez de Robinho deixar sua marca. O Grêmio ainda conseguiu diminuir, mas Wesley acertou um chute perfeito. Santos 3, Grêmio 1, fim de jogo. O Santos estava na final da Copa do Brasil. Depois das provocações sofridas no Olímpico, a torcida santista criou um dos cantos mais lembrados daquela campanha. Se o Grêmio era conhecido como o Imortal, na Vila, os santistas cantavam que imortal também pode ser enterrado vivo. Era a resposta perfeita. Sem violência, sem confusão, apenas futebol e uma classificação construída dentro de campo. O time estava pronto. Faltava apenas um último obstáculo. 90 minutos separavam aquela geração de um feito inédito: conquistar a primeira Copa do Brasil
da história do Santos Futebol Clube. Do outro lado estava o Vitória. Para o clube baiano, aquela era a oportunidade de conquistar o título mais importante de sua história. Para o Santos, era a chance de levantar uma taça que ainda não existia em sua galeria de conquistas. O Brasil inteiro queria assistir aquele time, não apenas porque estava na final, mas porque o Santos havia se transformado no futebol mais bonito do país. O primeiro jogo aconteceu na Vila Belmiro. Como em praticamente toda a campanha, o Santos tomou a iniciativa desde os primeiros minutos, e foi Neymar quem abriu o caminho, balançando as redes com personalidade. Pouco depois, Marquinhos ampliou. Santos 2, Vitória 0. O resultado era excelente, mas a decisão permanecia aberta. O dia 4 de agosto de 2010 amanheceu diferente. Mais de 35 mil torcedores tomaram conta do Barradão, em Salvador. Os jogadores do Santos tentavam controlar a ansiedade. A maioria nunca havia disputado uma final tão importante, e Neymar tinha apenas 18 anos, Ganso, 20. Mas havia algo que aquele grupo aprendera durante toda a campanha. Grandes jogos não se vencem apenas com talento, também se vencem com equilíbrio. A decisão começou extremamente equilibrada, com poucos espaços e muita marcação. Até que, aos 44 minutos do primeiro tempo, veio o momento que praticamente decidiu o título. Em um escanteio, Edu Dracena subiu mais alto que toda a defesa e cabeceou firme. Silêncio no Barradão. Naquele instante, o Vitória passava a precisar marcar 4 gols para conquistar o título. Por isso, a comemoração parecia de campeão. Mas finais nunca são simples. O Vitória voltou para o segundo tempo disposto a lutar até o último minuto. Pressionou? Encontrou espaços e conseguiu virar a partida. O placar marcava 2-1 para os donos da casa. Mas havia algo que o Vitória não conseguia apagar: a vantagem construída na Vila Belmiro. Cada segundo que passava aproximava aquela geração de um feito histórico. Então Carlos Eugênio Simon olhou para o relógio, levou o apito à boca. Fim de jogo. Fim da decisão. Fim da espera. O Santos Futebol Clube era campeão da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. Os jogadores correram pelo gramado. Abraços. Lágrimas. Sorrisos. A torcida comemorava mesmo longe de Salvador. Na Vila Belmiro, nas ruas de Santos, por todo o Brasil. Uma geração inteira acabava de escrever seu nome para sempre na história do clube. Foram 11 partidas, 39 gols marcados. Uma média impressionante de 3,54 gols por jogo. Neymar terminou como artilheiro da competição, com 11 gols. Paulo Henrique Ganso foi eleito o melhor jogador do torneio. Mas nenhuma estatística consegue explicar completamente o que aquele time representou, porque o Santos de 2010 fez algo que vai muito além das vitórias. Fez milhões de pessoas voltarem a assistir futebol apenas pelo prazer de ver uma equipe jogar. Naquela noite em Salvador, o Santos conquistou muito mais do que um título. Conquistou um lugar eterno na memória do torcedor. Aquele time era diferente, não apenas porque fazia muitos gols, não apenas porque goleava adversários, nem porque conquistou a Copa do Brasil. Era diferente porque devolveu ao torcedor uma sensação que parecia esquecida: a alegria de assistir futebol. Em uma época em que muitos clubes priorizavam esquemas defensivos, marcação e resultados a qualquer custo, o Santos fazia exatamente o contrário. Atacava, driblava, arriscava, jogava para frente e transformava cada partida em um espetáculo. Foi naquele time que Neymar deixou definitivamente de ser promessa. Em poucos meses, o garoto que estreou discretamente em 2009 se transformou no principal jogador do futebol brasileiro. Logo depois vieram convocações para a seleção, prêmios individuais, a conquista da Libertadores e, alguns anos mais tarde, a transferência para o Barcelona. Mas tudo começou ali, naquele grupo, naquele ambiente, naquele futebol alegre que conquistou o país. Paulo Henrique Ganso também viveu talvez o melhor momento de sua carreira. Seu jeito de jogar parecia desafiar o tempo. Enquanto todos corriam, ele pensava, enxergava espaços invisíveis, transformava passes simples em assistências geniais. Foi eleito o melhor jogador daquela Copa do Brasil. E até hoje muitos torcedores afirmam que nunca mais viram um meia com a mesma visão de jogo usando a camisa do Santos.
Robinho voltou para casa exatamente quando o clube mais precisava. Chegou como estrela, mas aceitou dividir o protagonismo com garotos muito mais jovens. Foi líder, foi exemplo, foi parceiro, ajudou Neymar a crescer dentro de campo e mostrou que grandes ídolos também sabem construir novos ídolos. Mas aquela conquista nunca pertenceu apenas aos craques. André terminou a competição como um dos grandes artilheiros da equipe. Arouca deu equilíbrio ao meio-campo. Wesley apareceu nos momentos decisivos. Alexandro mostrava que o Santos revelava mais um grande lateral. Rafael transmitia segurança no gol. Edu Dracena e Durval formavam uma dupla de zaga que unia experiência e liderança. Cada jogador teve um papel importante, e foi justamente essa mistura entre juventude e experiência que tornou aquele elenco tão especial. E existe um nome que jamais pode ser esquecido: Dorival Júnior. Foi ele quem acreditou quando muitos ainda tinham dúvidas. Foi ele quem entregou responsabilidade aos meninos da Vila. Foi ele quem permitiu que aquele time jogasse sem medo. Curiosamente, poucos meses depois da conquista, sua passagem pelo Santos chegaria ao fim. Um desentendimento envolvendo Neymar culminou em sua saída, e na época o episódio dividiu opiniões. Mas o tempo foi justo com Dorival. Hoje seu trabalho é lembrado como um dos mais importantes da história recente do clube, porque antes dos títulos ele construiu uma identidade. Talvez seja justamente isso que explique por que aquele Santos continua tão vivo na memória do torcedor. Outros times venceram campeonatos, outros levantaram taças, mas poucos conseguiram fazer o Brasil inteiro parar para assistir aos seus jogos. O Santos de 2010 conseguiu. Até quem não era santista queria ver Neymar driblando, Ganso distribuindo passes, Robinho sorrindo, as famosas dancinhas depois dos gols. Era um futebol que aproximava pessoas, que fazia crianças quererem brincar na rua, que fazia adultos lembrarem dos tempos em que assistir futebol era sinônimo de diversão. Hoje, quem visita o Memorial das Conquistas da Vila Belmiro encontra aquela taça exposta entre tantas outras. Ela representa a primeira Copa do Brasil do Santos, mas representa também algo muito maior. Uma geração que devolveu orgulho ao torcedor, que recuperou a essência ofensiva do clube e que escreveu um dos capítulos mais bonitos da história santista. O tempo passou. Os jogadores seguiram caminhos diferentes. Alguns conquistaram o mundo, outros encerraram suas carreiras. Novas gerações nasceram, novos ídolos apareceram. Mas existe uma lembrança que permanece viva. Sempre que um santista fala daquele time, um sorriso aparece no rosto. Porque não era apenas uma equipe vencedora, era um time que fazia sonhar. Às vezes, o futebol nos presenteia com equipes campeãs. Outras vezes, nos presenteia com equipes inesquecíveis. O Santos de 2010 conseguiu ser as duas coisas. Conquistou títulos, quebrou recordes, revelou craques, encantou o Brasil. Mas seu maior legado talvez tenha sido outro: mostrar que ainda era possível vencer jogando bonito, que a ousadia podia derrotar o medo, que a alegria também era uma estratégia. 15 anos depois, quando alguém pergunta qual foi o último Santos que fez o país inteiro parar para assistir futebol, a resposta continua ecoando na memória de milhões de torcedores. O Santos de Neymar, Ganso, Robinho, André e Dorival Júnior. O Santos que conquistou a primeira Copa do Brasil. O Santos que fez do futebol um espetáculo. Porque alguns títulos ficam na galeria, mas poucas equipes conseguem permanecer para sempre na memória. Se você viveu essa geração, deixe nos comentários a sua melhor lembrança daquele Santos. E se você não viveu, conte qual momento mais te impressionou nessa história. Até o próximo episódio do Podcast Santista.